quando implica em justificar incesto e desincesto, relações de quem apontar puro e não puro, sobre perpetualidades que se tolerem, porque que o outro acha que morreu, acidentou, matou, quando assim é colocado, sobre estados tolerantes tais, né, como eles se toleram, mas como ao um eles individualizam a singularidade, ainda que façam filhos à cara de um dos dois, né, pequenos ao grandes, quando a coisa para criar um enredamento familiar, um enredamento de trabalho, de fidelização e de sustentabilidade, que você vai desbravando o que apontaram como preliminar, o limite de frente, quando querem usar atrás, tocar, não usar, que virou descabimento de produções. Esse produz isso, não seria, em parte esse não pode mostrar dentro de casa, não pode transitar na rua, finge que naquela cultura não é, mas compra não sei aonde escondido, faz não sei o que, esconde não sei aonde para práticas do cu, cara, da frente, falar que não conheceram, que já não tem fundo há muito tempo. Os golpes porcos e bizarros, né? O que vira? Qual que mostra que tá sangrando o tempo todo, que bebe sangue, que mistura sangue com porra, que tira no cu e bota na boca, faz devoção coletiva, que cria uma picaretagem acrobática, mistura auriferações ou brilhantinas ou velocidade, desvelocidade. Tem a teoria de que impõe algumas plenitudes apneicas, né? De que eles apontam serem mantras, serem uns negócios meio, né? Atingir, como é que é o nome que um fala lá? Tantricismo, ó, te contar. Você acorda, nossa, porque num dado momento, né? O que impõe cada um ficar sozinho? Ou, né, alguma coisa saturou, você tem que encarar um princípio de liberdade, de sobrevivência no meio de volumetrias, até que ponto você tem que entender uma retomada, uma compensação a um muito singular que esteja sobre a sua responsabilidade, que aparentemente se responsabilize e troque responsabilidade com você, como você fundiu uma coisa tal, aí de repente, ou não necessariamente, ainda repetir e consagrar volumes tais, né, entre quando não acidentar, quando não matar, o que entre observar ou se tornarem invasivos, não pejorativizados, atraem multidisciplinarizadores aos swings dos cuidados, da não parasitologia, quando a parasitologia alarma você entender quem tá catando cavaco, né? Tipo, ir direto no médico, o que faz tanto no médico, por que tanto desastre e impulsionam que entre práticas tais a margem de estupro entre eles, de descabimento, de desprática de trabalho, de minuta fração fidelizada e não tocante perante situações que não se façam aberrantes e que se façam cotidianamente toleráveis, aceitas diante o que é um amor comum, amor que se sobraram, sexualidade que num dado momento vão até tolerar ou ficam isolados ou têm relações, mas que caibam num contexto de um dia, ainda que eles se troquem, se permutam, um negócio bem. Aí tem que ter alguma leveza para não caracterizar a sua imagem nua. Quando vestido e por quê? Até onde você vai gerar unilateralidade, desunilateralidade que te leva ao outro. Vestir de prostituição para levar a prostituição, para não ser prostituição, perguntar se é prostituição, o que sobrou quando há uma calcinha mais cavada, algum bichinho, o que virou o povo do Pix, de tanta coisa, entre adereços e porcosos adereços. Né? E o tempo que os fudidos, o que é a atração dos fudidos e não fudidos e etiquetados de sofisticações que a quem atenda, ao volume entender, camuflar e embelezar o que nas quatro paredes, em algumas condições, sobre o desastre de um por um, quando em grupo ainda é uma merda, que fica embutido em doenças, em perniciosidade, o câncer que se arrasta entre
As piores condições é quando não conhece ou não tem uma base e impõe os fracassados que ao instinto do nem cu, que não tem culpa pagar, não tem culpa vender, não tem culpa comprar, oferece ou não resolve, não se compra. Você vai um negócio assim, broxante do que é você conhecer, ter uma margem, não cobrar ou cobrar as relações de trânsito, em dado momento que o que é o interativo ou interpassivo da internet. Se colocarem sobre, tem que ser um mostra o culto, tem que mostrar se estão punhetando, estão engravidando, não estão beijando, o que é preliminaridade, o que é fricção, que ao outro olhe e fique naquilo ali, ou não pode olhar e ter presença em outro lugar. Quando estratificar algumas questões, a podridão disse, quando homens buscam isso, fingindo estarem comprando, vendendo, aparecendo com incongruências, querendo otimizar fora e dentro, não são nada, e o que vira entre grupos. Que aí vem aquela velha história. Como entraram, saíram representando religião, paradoxo da independência e da desindependência. Já quem ativos passivos que já não entram mais em pauta. E o que impõe classificar enquanto responsabilidades ou proporcionalidades de homens e mulheres. Aí vira apontamento de tamanhos de membros, compensações, blá blá blá, né? Sobre finalizar em masturbação a quem classifique de fora e de dentro do outro, independe ter membro, ter isso, ter aquilo, que ficou, que vira a pauta da parafernália, do meio do caminho, ou estarem a buscar grupos e quem representa, né? Mostrar toda a podridão que enfia-se na bunda. Então parece que impõe uma uniformidade de questões, ou entendem, senão eles se culpam por fazer, por não serem aceitos. Olha, se aquele pudesse, nunca seria gay. Não seja, porra. Ainda tem esse hollywoodianamento, né? Olha como ele sofre porque ele é gay. Não, você tem que chocalhar esse cu ou tomar ferro no rabo porque essa merda pinga. Quem justifica até onde eles atravessam o buraco da frente? A teoria, olha como que ela não tem nojo. Na menstruação, o que faz? Olha os litros de porra que bebe. Tem toda uma coisa entre viscosidade, entre buscar o outro para espancar e cortar, aí não ter compromisso naquilo ali, entre fazer o cu, não justificar em casa, ensanguentar onde levar a doença e trazer doença, justificar pancadaria e situações de roubo. Que momento se atinge aquela máxima ou vai aquilo penetrando cada vez mais, como mesmo levando a um fracasso, de que não fizeram relações sustentáveis entre uma prática comum que tira toda a fidedignidade do trabalho, de se tornarem singulares como repetidores, de construírem situações, o corpo já tem uma complexidade e tem, mesmo nus, que são possibilidades entre preliminar, de velocidades, entre as propriedades que se experimentam em água, fogo, terra e ar, as coisas como um todo. Tá limpo, tá sujo, tá frio, tá calor, tá olhando aquilo, não tá olhando, sei lá, vai de olho aberto, vai de olho fechado. Para você tolerar tudo que tem que fazer, eu consegui entender que o trabalho seria bom, seria preciso. Também te entende o ir e via lá. Você quer continuar sozinho? Você deveria ter ficado sozinho? Que diz que você tem que ter um tempo antes de ter certeza que realmente por que você quer. Entulhar com o outro, até que ponto dar o golpe, teoria de que são empurrados, é isso, né? Até porque pais e filhos, em maioria, querem empurrar para isso e querem estar todos juntos sempre, aos méritos de, né? Da parte da cama e da putaria tem que comprar o pacote inteiro e quem justifica. Dizer que qual que vira as costas e finge que não sabe quando o outro. Né? As situações mais horrorosas que você olha de destruir relacionamentos, de pais querer cair na cama dos relacionamentos dos filhos, as relações horrorosas entre filhos de outro casamento e mais filhos do mesmo, e prova que come daquele, que exibe daquele, que mata, que faz pedofilia, tudo que puder imaginar sobre. Ai, não embora dormir. A outra já recebeu,
Amanhã eu trago, esqueci de trazer seu dinheiro, tá bom? Né? Eu sou a última, sem sombra de dúvida. Aí, essa porcaria aqui, não tomei ainda, acordei com uma certa fome, dormi até 5h45 ali, mas acordei, eu nem vim fazer xixi assim. Tinha olhado um pouco a internet, meus olhos cansados, essas coisas entre o que vira jogo de luz, cinematografia, e que no fundo pessoas que, né, querem ostentações pessoais do ir e vir, planos de vida que já não tem onde enfiar mais dinheiro, e você elogiar os outros, o que está sobre hibridização. Né? Fazer práticas ou justificar práticas complexas, ou geralmente que não atribuir não ter função alguma, ou sobra para quem sentiu uma funcionabilidade no meio de toda uma questão, quando você tem que pensar reparações, limite de reparações, idade, revelação, perpetualidade, como, né, trabalho, ocupa o corpo e não ocupa o corpo, parasitologiza ou não o outro, independente de etiquetado de hipertrofia, e relações entre pessoas, cuidados, as necessidades de trânsito de um relacionamento de duas pessoas, sem um filho, quando um filho. Aí precisa ser menos pesado você acreditar que alguém está para você, que você não estava atrapalhando o relacionamento de ninguém, mas que não está calculando um roubo, ou não enxergou, que não desclassificou a sua pobreza, a sua riqueza, que a pessoa geralmente às vezes nem tem, quando entre volumes acumulados, pessoas que quando rica a qualquer modo, ou pobre a qualquer modo, tem rotinas tais, que são compatibilidades de experiências acumuladas, experiências não saturadas, né? Já nem tão acumuladas ou lembradas, ou que buscam estarem longe de passado, nem futuro, ou fazer um presente, sei lá, osmótico. Então, quem sabe parasitar ou tem conveniências momentâneas quando você precisa, pelo menos, acreditar que é só você num dado momento. E a maioria não se importa com isso. São homens e mulheres indecifráveis, tipo, você cria um contexto ou você acredita para que preliminares se façam boas, fidelizações se façam boas. A prática, o que eles sabem, conseguem fazer sem prática alguma. Quando que é a prática do contato, do estado presencial, que virou direito de virtualidade, quando fizeram olho nu e, né, poderem assistir um filme e olhar a janela do outro, né, aonde acertaram em precisar de ter mais de um montado junto para compensar não saber usar tantos buracos ou o mesmo buraco. Então, uma coisa assim, e alguém tem que pagar. Porque quando impõem alguma coisa que é para o outro e não é para eles, e desclassificam não só uma regionalidade que já em trevas absolutas já não são nada, e até onde dizer que um tem direito de escravismo e racialismo sobre o outro, e o tesão da prática de entrar e montar em cima e tirar, é porque não tem. E de desqualificar o outro, ainda quer ser visto, quer estar junto quando não é mais convidado. Aí não percebe a bondade, não se impõe perante a ação de graça que não se quer, que se quer, aí, né, que são capazes de fazer, mas uma coisa é muito certa, quando alguém não é nada, é desclassificado a nada. Então o que fica imposto a extermínio coletivo, para que inclusive exterminadores coletivizados, negligenciadores, não, assassinos inafiançados. O que é quando o sujeito achar que é palhaço, que tem, aí querem comprovar que são bons de foda pra caralho. Qual é o limite de um esperar? Isso já é do homem, isso é da mulher e do assexuado. Faça-se assexuado, hermafrodita para salvar o outro, bi, poli, hétero. Né? Quando são unilaterais e versáteis as verdades, de até aproximarem ou mesmo de serem compatíveis dentro de uma balança. Esse é 99%, aquele é um, olha lá. Um aceitou, outro aceitou, quem é você o terceiro? Está incomodado, não tem nada para fazer, está sozinho, querendo, não tem a própria vida, não tem o outro, o que tem tanto de incomum, vocês já estão até descalibrados.
Ou você está calibrado, o que é um terceiro inicial, perceber a calibragem dos outros, né? Então é uma merda. Você não sabe o que é pior e você tem que apontar que é virgindade, né? É descabimento, é inexperiência. O que é o quadrado dos quadrados? De você ultrapassar a conquista se tornar crescente perante uma virgindade aparente ou não aparente, né? O que é atribuir e esquecer de todo um contexto, usar em todos os contextos, ou quando acharam uma película tal, acharam que o cu não tem fundo, não tem parede, né? E todo, né? A boca ou tudo, e aí, o que justifica um cabaço parcializado, dizer que não é no clitóris ou não é naquilo ali, e dizer que uns até que ponto prepuciam o cabaço, ou quando enxerga essa merda, uma merda assim, nossa, ui. Nossa, Deus me livre, melhor tem a pessoa ficar sozinha. E quando alguma coisa se implica que existe monoteísmo, a célula monoteísta, além que em alguns momentos tenham que linchar todo um contexto, percebe-se que sempre tem a anticapitalização, a policapitalização, a superior capitalização. Não precisa de etiquetar, estar casado, etiquetar falsos aliançadores. E nem desetiquetar, porque a maioria não consegue, né? E relações tais implicam que segurança e afastamento acaba sendo quem impõe é exatamente quem muito faz e não é obrigado a tolerar descabimento dos outros. Mas, né, uns dizem que é etiquetado de que eles não se toleram ou não sabem estar em sociedade, né? Minha prática de perceber a minha casa, dizer que eu nunca estive sozinha e o que é entre vivos e mortos e entre a coletivização de trabalho como se tivessem em trânsitos de desbravamento cósmico, indecifrável, né? Velocidade de música, de corpo em chamas, né? Combustões tais. Dando conta de ver isso tudo, em dado momento você não quer fardar ninguém, você quer compactar coisas que tem que ser repetitivas, que é a sua prática, até que ponto você pode ajudar e as situações subsistenciais ganham palco. Eu não precisa ganhar tanto, será que vão comer tanto assim? Não é possível. Mesmo que fudesse todo dia ou nem fudesse todo dia, nem vem tanto filho assim, um filho. Ai, mas bate 50 mil filhos. Convida aborto, não aborto, justificar organizar em trabalho, porque alguém vai ter que morrer, viver, prefere, né? O que impulsionaram clonar, depurar, multiplicar filhos numa barrigada tal, né? Que já era, aí quando política de gêmeos, aí virou com coisas que são descabidas dentro do corpo, aí todo tipo de fusão descabida. Quer impulsionar genialidades, criancinhas descabidas que sejam multipolitiqueiras e até religiosas e dizer que não são puras, não são assexuadas ou que assim façam para compensar que outros vivem com muito dinheiro e rabo para cima, buscando as compensações parasitárias nas costas do outro, buscam alternâncias descabidas aqui, enxerguem o trânsito histórico no mesmo lugar ou em vários lugares. Quem acata, né, a transferência da doença em reproduções alternadas, que vira assistida? O que é acatar? Se entregar a doença do outro e não se entrega a sua singularidade, a singularidade do outro. Quando você fala isso, parece que você vai entrando dentro de uma casa ou você vai olhando. Acha que não é, mas é aquela teoria, se o pai tivesse, se a mãe tivesse, alguém tem que estar e justificar trabalho. Perna aberta, perna fechada. Isso aqui são condições de base. Como que você vai fazer sem ter uma casa? Quer deitar no meio da rua ou deitar lá, gostou? Como você vai fazer sem comer? A água parece que é importante. O ar ou alguma temperatura, ou assim se fez um costume. Não tá bom? Depende de isolar. Tem como você montar um quarto frio, ou esperar o frio chegar, ou calor demais. Populoso, povoado, você vai se arrastando, né? Fogo, você morre, você vive, você justifica, as coisas vão impulsionando você acreditar e desacreditar suas próprias sobrevivências, sobrevivência alheia, até que ponto isso atrai populações. Então você acreditar, você tem um bom senso, e quando você precisa assim,
né? Aí dizer até que ponto vira resquício de que você tanto gostou e não necessariamente. Porque as pessoas ficam indignadas. Isso é em massa, isso é quase... Você consegue gostar do pior. Eu gosto de mim. E se você abre uma condição a ser construída, você tem que ver o que te atrai, somar todo o contexto, interage todo um contexto. Não é assim, você tenta evitar que tenha ódio das pessoas para dizer porque que em alguns momentos, e isso vira herança nas costas de quem ela, mas quem causou foi eles, o povo tem que pagar e olha lá, ó. Todo mundo defendeu, olha lá, ó. E ainda chegou da cadeia agora, lá, ó. Tá um dando culpa o outro, que chegou com a cadeia, ou pagou aquele, fez isso, aquilo, e assim já fazia, né? Que são relações sociais que até uniformizam algumas questões, mas é um fator de miséria absoluta, de incompatibilidade, de inafiançabilidade. E você tem que ter o seu próprio aliançamento, ó, né? Mas não está à venda, não está reprodução, não está repetição, não está qualquer singularidade. Tem que lutar ao máximo pelo alto um. E paciência se quem acha que às vezes você precisa de um campo astrológico, uma casa compensatória, que bom, fica para todo mundo e não necessariamente. Até que ponto eles vão invadindo as abas e surge um que não se pensa, não está nem no alto nem no fundo, nas laterais, e dá conta de destruir tudo e inclusive invadir naquilo que eles nunca tiveram. Criar dependência e assim atribuem que tudo tem um jogo de independência, de manipulação sem sentido. Tem uma lógica, porra, e ninguém... É uma lógica. O que é a compatibilidade de uma cama, que é luxúrias de determinados grupos incompatíveis é o que fazem na cama, quando são muito cumulativistas, adquirem governos que são falsos governos perante um a todos, e entre o que fala que tem que ser destituído. Aí fica em pauta de fato, né? O fato religioso e antirreligioso, e aonde perpetuou. O que é pior? Aonde fingiram perpetuar a Santíssima Trindade no cu do outro, na cruz daquele? Quem justifique que Maria, se Pedro era praticante, quem que justificou qual João? O que vira condição apocalipsível, as conveniências de raspaguela referencial para darem um boom de loucura, de singularidade, para esticar aquilo e fazer assim. O comércio cansou, até que não acreditou, agudo foi falado, tinha transparência. A quem precisa de cegueira e de assimetria, só num dado momento o cansaço de um, e não querer portas abertas, eu dizer que no momento você tem que estar mais brando, tem essa teoria que no momento do instinto e da idade e tal, você não pensa, só prolifera. Aí você vê o que são os etiquetados de virgem, aqui em bicho, gente, o que são capazes de fazer, entre alguns que se apontam entre imperativos cruzados, descruzados, capitalistas, comunistas, aqui que é o fascismo e o arianismo, entre Jesus e não necessariamente qualquer um macho e uma fêmea, mas entre a antiperpetualidade e o contexto sideral elementar, e não necessariamente o novo ET, o novo aleijado, que está indo e vindo, que está adequado, aterrizado entre a instrumentalidade que passa a ser próteses, o morto-vivo de todo dia, medicação e um monte de coisa, que no modelo astronáutico dizer que entre percepção cosmológica aterrizada e não necessariamente campos astrologíveis, o que implica em você apontar quadrados e desquadrados de alien pela imagem, pela distorção da imagem ou pela incompatibilidade de anatomizável que justifiquem. Ai, mas e se o alien foi demônio? Por que vocês estão a tanto e precisa sobrar tanto? Já que não são nem nada, não param para pensar no aeróbio, anaeróbio, isocinético, isotônico, o que é o ativo passivo do isométrico? Né? Alguma coisa a mais? Vértigo, horizontalidade, que te convida e desconvida, né? Coisa, né? E a revelação aí fica bem complicado. Sem nem começar, ou você colocar tudo em um contexto cinematográfico que tem que ser visto enxergativo, reage. Dependente do olho desse, aquele reage ainda que tenha condições atemporais, anti sobretemporais específicas, que é datar a temperatura,
né, alcance desinfinitilidade, instâncias temperaturistas que assimetrificam relativizações de coisas ou entre anatomizações e não necessariamente, que virou desmanche, desculpa, fracasso, fração de descabimento, subatômico, macroatômico, né? Quando você precisa de, tem um mínimo de lógica, é o sujeito fechar a porra do rabo, não perder tempo para falar o que não faz. Que virou a prática do sujeito sozinho quando buscam virtualidades descabidas, situações não presenciais para economizar e para um datado momento e estar a outros para matar, para dizer que vai atalhar, destituir conhecimento, competência. Competência implica em responsabilizar caso você traga um outro filho macho e fêmea, isso nem é pensado. Ou ainda trazer independência de mercado de trabalho que se tornem menos sacrifício uniformizado, ou seja, não são infiéis em nada. Tá com fardo de trabalho, tomar no seu cu, tem filho para criar. Problema, erro seu, não é desacerto meu, né? Nem acerto meu que tem que justificar. Santíssima Trindade, perpetualidade, o que é o momento que se incomodam e pedem usufruto, o que impõe? Serem quadrados e desquadrados, enredados, dizer que no momento ainda tem um espaço dentro, se querem entrar num espaço íntegro, enredado, que é o espaço de fora, de você não enlouquecer ou estar sobre essas configurações, num dado momento você fala, será? Eu posso contar uma história, eu tenho que mentir, mas se eu falar ninguém acredita, eu vou fingir, eu vou dar um risco, eu tô macumbando, eu tô endemonizando, aí se eu montar uma boa história, você está acreditando em verdadeano, falsificando. O que são campos astrológicos? Quando eu errei nada nisso aí. Num momento, quando eu inventei uma mentira, que eu falei, aconteceu uma mentira que não era mentira, eu prensado por 2 homens numa festa do Festival de Alegre. Eu sou filha do dono da cidade, né? Uma coisa em algum lugar, né? Filha de Deus, filha do dono, filha do mundo, justificar situações que estuda a ressurreição. Quem não estuda a ressurreição, a sua própria ressurreição? Aí você só queria que fosse menos ruim, a pessoa não tem o direito. Você quer acreditar, você quer gostar, ou você fez aquilo ali, quando você não consegue mais, você se despede. Quando alguém, e outras ousadias de situações, quando você fala que seu olho não vê, fica mais brando, apontar alguns que foram menos roubados, fizeram o melhor papel. Aí quando você coloca a pauta dessa visualidade aparentemente a olho nu e quando em lente, um lado quando tem 2, né? Qual é o quadrado de 2, como eles se interpretam quando envolve uma quantidade de pessoas quando nem se tocaram e achar que tem direito, e quando o direito descabido coloca que eles não foram nada, o tempo que perdem em mentir, destituindo o outro, roubar, estuprar, matar. Pessoas que precisam ser estupradas, castradas, decapitadas, inquisitivadas, solucionadas, incineradas. Você vê que está passando um creme, olha que bonitinho, está cremadinho, ele precisando de um creme, de um creminho. E ninguém, né? O que leva alguém a fazer? Que realmente quando alguém mata muito bem, ele foi destituído, ele foi colocado em situações, e a quem justifique se tornar vilão e assassino porque não gosta. Né? Você estava ali, insistiu, você chegou no momento, viu, não tem encaixe algum. Não é questão de porta aberta, não é questão de dinheiro, não é questão de presença. Você repete, você colocou ridículo, já estava exposto, você não estava mostrando dinheiro, não estava cobrando, você mostrou que cabe num lugar. E se fiasse um peru no cu, meu filho, vai resolver o quê? Não é fracasso para você que está do outro lado, é da cor do seu peru. Fica de 4, tá, e aí, eu preciso de olhar também, você olhar também, bom para você, culpa buceta, buceta pra cu. Então vamos ser justos. E você ajoelha
no outro momento você não pode, como é que tá o seu cu aí também? Coisa assim, como recomeçar, tolerar, deixar na cadeia aberta para alguém? Dizer que vai depurar numa cadeia, que vai dar oportunidade de conversão, tem um monte na fila. De conversão à conveniência, porque sabe que vai morrer e precisa comer. Você precisa comer, o outro precisava comer, eu vou fazer você nem sair de casa. Eu tenho condição de destituir, porque comigo o kkk não acontece, mas com você eu tenho comprovação social ou várias pessoas que se eu não estiver aqui estuprando, para não estuprar, para menos estuprar, para mais estuprar, eu tenho todo mundo que estupra junto comigo ou que faz para mim. Que tem o prazer entre o outro macho ou a outra fêmea, ainda buscam outras fêmeas indecifráveis para que façam junto, dentro e fora. O que passa na cabeça de um macaco branco, macaco preto? Mas quando você se depara, traição, em que momento você estava catando e tem que ir, trabalhou demais, não gosta, não enxergou, parou numa foda só, ele fudia pra caralho, arrasava. Aí você ainda deixa o sujeito etiquetado de que gosta, de que é bom. Aí pior ainda quando vai para a mão de outros. Nem tem instrumentalidade para acompanhar. Você já falou, uma cidade toda é assim. Essa hora você quer seguir, eu captei tudo isso que você nunca captou. Aproveita isso aqui que é da profissão. Isso aqui é o erro, o acerto. Você já não pensa muito, não é como eu? Você tenta ser educada. Para você ganhar mais ou não ter esses prejuízos. Não, é preciso destruir você, destronar a sua sexualidade, que nem estava praticante, ou não perdeu tempo, nem veja se sentia sozinha, que não ia casar e fica pelejando com merda, que não fazia nenhuma responsabilidade, não tinha nenhuma relação em seu processo histórico, você tenta começar de novo. Não passar o fracasso, aí, o sujeito quer ser esperto, destituir sua singularidade, sua especificidade, sua idade, aí está entre outras idades mais descabidas, que querem dizer que ainda tem domínio ou prático de que você não tem, sabe? É que é pagar de bonzinho, mapeando espaços e situações que você viveu, justificando estar negligente, cúmplice, só preciso de saber isso ou dizer, então você está me enganando? Como? Inventando uma quantidade de mentira que você precisa, que nem precisa, até onde eles são todos envolvidos para roubar e usufruir. Aí quando você vê entre bens e essas coisas históricas, de quanto dormia com quanto, eram capazes de tudo para ter ouro, para ter comodidade, ter poligamia. De tal ei dessa gente, né? Eu dessa gente, como você começar a lavar, olha, nesse tempo todo, eu fiz tudo isso, você não fez nada. Te dei a oportunidade, você não ia precisar nem de limpar seu cu, projetar alguma singularidade. O que vira numa cama, esse jeito cutuca todas as situações e começa a mostrar. Não são machos presenciais, não são machos apresenciais, não são decifráveis entre prostitutos e prostitutas. É tão broxante, tão ridículo, que de fato tudo me leva a impor o que acharam, desconsiderar minha cientificização, minha capacidade de não precisar impostar a igreja e aquilo que mesmo que não é nem para ser laico e nem distribuído entre coisas. Você tem que ser uma relação autotrófica de barriga cheia, se ver suspenso ainda que aparentemente no chão você não passa e acha que está pisando, e impor o que é o agudo e o crônico da perpetualidade da Santíssima Trindade viva e que opera o testemunho corporal, o estado presencial, a verba gerundicidade real, que ainda te dá subsistencialidade assimétrica de não te roubarem a relação, né? Pró-elementar, reelementar, deselementar, anti-elementar, já que em algum momento, ainda que acidentes trágicos, você explode. Uma pulsão teletransportável que ressurreta. E se deixar o corpo, e se não deixar o corpo? Mas tem questão qual subiu em cima, qual não subiu em cima, eu preciso de trepar para ver, né? O que implica um corpo vivo e deixar ou não deixar o corpo, né? O que vira, o que impõe o arrastado do corpo suficiente, da alma que ainda se deixa, ou assim ficam neurotransmissões, né? O que é a relação corpo-mente?
Aí você quer, num dado momento, entender que teve uma singularidade para você. Você entende genética, condições caras. Acabei de fazer uma cirurgia plástica, ainda que você olha, parece que eu tô uma pele de saco, estupiamento total. A maioria deles estão em maquiagem e fica injusto, né? Porque seria também o que ia sobrar pro outro, né? Eles apontarem facilidades, naturalizações que se façam para eles pelo menos dar mais a bunda, ou fingir pensar mais com a cabeça, fingir uma praxeologicidade mais baixa, né? Mais facilitada para um novo tempo. Não, é melhor mesmo não ser constante, se obedecer, fingir obedecer. Olha como que a regrinha é fácil. Botaram lá, tem metodologia. Bota o cu no lugar, bota o buraco da frente, o íntero, o passivo, o ativo, tá tudo ali. Meu filho, você tem força para arrastar, você não tem, alguém vai ter que te arrastar, você vai ter que descentralizar sozinho, alguém vai ter que te matar porque você está contaminando demais, fedendo demais, não vai poder sobrar. E se você quiser sobrar, que momento você tem um autoconvite da implosão, da truncagem que é causa e efeito da própria morte, de querer singularidade, de já justificar que não aceita o outro em vida ativa, nem para ser entre você, né? Que vira seleção natural? Natural não tem mais nada. E selecionar, fazer um bom campo, um bom espaço vital, o nada e tudo serem satisfatórios e dosados, a quem atribui céu e inferno do outro. Aí você precisa de uma coisa, aí você vê problema pelado, vestido, caricaturado de cultura, que a quem ainda justifique a fantasia não terem conhecimento. Ou ficar, que quando a coisa implica cu, buceta, pau, nem tão aí, para datado momento vira uma teoria de peito, aí ó, botou volume no peito, mas e tem uns que é isso, você vê que é tudo ão. Nem que seja para deschavar e levar pro outro, para achar o cu do outro. Qual é o volume do cu deles, né? Aí acharam que eu tava brincando quando eu tava falando. De embarrigar ou achar uma reversa estupradora que, bum, faz uma apoptose, uma combustão espontânea de multicus no cu do outro, vai enfiando no cu do outro, pra ver até que ponto é no meu cu, tá ali, ó, tá legal, né? Chega todo mundo aí, tudo bem? Chegou todo mundo? Não, tô na agenda aqui na frente. Sabe, que implica aí começa a te agredir porque não tem, porque nunca foi, porque nunca conseguiu, porque não tem que conseguir, aí exige que quer conseguir. Esse é o pior tipo de estuprador, que ele acha o máximo o membro que tem, se sentem num prazer de estupro, de violar, de escapar. Isso é muito sério, isso é muito grave, isso é o pior do câncer que tem. Você tem febre, não tem prazer, destitui. As coisas acontecem, você de repente tá meio médica, tá meio empregada. O que caracterizou efeitualidade de sobrar alguma coisa, e já que ele viu da última vez ou nem viu da última vez, lembrou para compensar no outro. Uga, lembrei, eu preciso meter, preciso. Ah, não, o que importa é o, né? Gosto de cu, você, sua língua, seu peito, sua boca, seu cu. Você olha, gosto disso tudo, meu filho já teria vindo danado, já teria. Pá, como que você conseguiu mostrar tanta pobreza entre tanta riqueza? Nas minhas condições tais, no momento você tem que ficar sobre a condição da pobreza, não tá bom não? Tô pagando minha rede social, tava mostrando trabalho, religião, liberdade, luxúria. Pobreza para botar o outro com a mesma roupa, como fudido, achar que tá bom, porque quem não tem nada, você ficar de frente, se mostrar um peito, chegar a masturbar. Um dado momento tá perto, você quer esse peru no seu cu, meu filho? Você gosta, é legal, se eu tiver com esse peru e vendo que você não dá conta, o que virou? O que ficou em algum momento dizer que não masturba junto? Qual que acha que é o fodão porque tem tudo ali junto num buraco e não necessariamente? Em que posição não atribui isso ou falar, porra, você só vai transar se for masturbando, mas você tá sempre masturbando dentro de mim, ou não sei por que você não resolveu, ou não, eu tô masturbando, ou eu preciso do soco antes, durante. Uma coisa que a quem apontar descontentamento, aí aponte, será que é porque usou hormônio, ou foi comido e botou um hormônio? Tem mais hormônio que o outro, foi molestado antes, não foi, vem de qual tempo, é uma merda, e vocês ocupassem tudo isso, né? Pô, tudo isso ainda, os outros se permitem comer junto, mostrar, se você na mesa quer só comer com aquele e não quer, né? O que que é?
a oralidade. Quem justifica convidar o cu do outro, não convidar a sair do cu? Algumas questões que ficam impraticáveis. Precisam de volumes, se escondem entre volumes e não necessariamente mostram que em algum momento, e não necessariamente é que você não está brando, que você não está praticando, que você não quer um pouco todo dia, e se não for aquele dia lá, ó, o que compra, o que vende está no prejuízo, ele não usou naquele dia, vai acordar limpando casa, fazendo dinheiro, saindo para o trabalho, suando à toa, desqualificando, ficando mais feio porque está com o rabo para cima. O que ficou? E você imagina crianças, ainda criança a qualquer modo, que seja o bicho qualquer coisa, tem que etiquetar algum meio de produção. Velhos descabidos, que era para nem estar em fila de tal lugar, ou criar outras otimizações, em algum lugar vira alguma fila. Ou ficam delinquentes e tem que ter dinheiro sobrados e se tornam capitalizadores entre juros, entre câmbios que não vão pagar, ganharam direitos de empréstimos, de aposentadoria descabida, não declaram corretamente as coisas, não apresentam produtivos, não justificam sanidade, limpeza, inteligência perante essas coisas. É uma merda. Aí em que momento você tem que falar o seu macaco branco, mas você não tem macaco preto, mas você também tem macaco branco. Porque em algum momento de economia você tem que estar branco com branco e velocidade ao preto. Sua luz é escuridão, o preto enxerga o branco. Clarear não é escurecer, também não é. Aí vira, impõe-se que fica esta pauta. Também o branco não é a branca, o ativo não é o passivo, o loiro não é. Fica observado, inclusive, que muitas hibridizagens foram roubados e estuprados que já usavam o corpo como depuração genética. Né? Aqui em categorizar, olha, um preto de olho azul, um branco de olho, fica-se todo um contexto de dúvida, o albino que não necessariamente é recessivo, isso e aquilo, ficou feio o negócio. Sei que um tem que compensar o lado do outro e camuflar a imagem num dado momento. Traz o moreninho agora. Num dado momento você tem que poluir. Você tem que se tornar sujo ou mostrar ridículo entre preliminar, entre oratório, ou abre o cu e enfia o negócio lá no seu cu. Goza na frente, eu não gosto, esquece da cabeça, goza junto, bota um jato, arruma um jeito, caga junto, deixa a merda escorrer. Né? A merda é buscada, eles gostam de beber merda. E você come, aquilo tá ali dentro, você cagou agora para guardar um pouco. Você tá sempre com um pouco de merda, ainda vê como que o corpo não apodrece inteiro. O que é o sangue? A putrefação do sangue. Pelo sangue, além do sangue, esse joguete de porra, a porra do outro entre o sujo e o total. O que é uma água sanitária variada? Quem tem vantagem de alimentar na porra do outro, o outro não tem. Todo dia isso de novo, encheu a barriga, vai comer também, fez mal não, atingiu contaminação, hepatotoxicidade, acidez, sei lá, né? Aí tem um câmbio em funções que se tornam muito descabidas perante liberdade e escravismo, as conveniências como instrumentalidade de trabalho e racismo. Pô, esses dois de olho azul, de olho verde, riqueza toda, foi lá, buscou o preto na África, que tem mais justificativa que ia voltar. Olha o que o branco fez, olha o que os brancos recessivos, os brancos dourados, olha nessa novela, ele viu isso, ele é santo nessa novela, e beija todo mundo, e ainda fala que isso é só um beijo técnico, estão ali fudendo, tendo volumetrias para ocupar o tempo, para terem várias experiências, tem a infidelidade. A tropa toda, porra, pensou que aquilo ali ia dar uma melhorinha. Olha, uma fusão monoteísta, que bonitinho. Começar por onde? Chegar algum momento e erro. Não fizeram. À luz desse erro, à luz desse acerto, não fizeram. Eu tenho que me culpar. Não tem gente, sabe, superior a mim. E outra coisa, eu sou obrigado a colocar isso. Tem que ter um bom senso para eu poder conseguir repetir. Não pode desqualificar. O meu enredamento está em público, suado, de atividade física, bunda de fora. Verdades que acontecem, aí você levou, você nem dança a dança do ventre. Que dança do ventre? Aquilo tudo ridículo. Aquelas coisas horrorosas ali, de brega. E são ambiciosíssimas, coisa roubada. Véu. Teoria do véu, se nem de quatro. Uma pedra, mas tem o Deus dele, que seja nem Deus e nem Jesus, é quem justifica. Um político fudido não delimitou que isso aqui era incesto, estupro,
Quando virou perpetualidade monoteísmo? Não, não fizeram monoteísmo. Aí vocês ainda dão um golpe de véu, vocês viram isso em algum lugar e nem tiveram a porcosidade de etiquetar. Ah, bota a culpa naquela Maria, ou aquela malfudida Maria, ou aquela bem, vamos fazer diferente, olha o pessoal lindo. E são cínicos, tá? Aí você vê quando o Brasil não se importa e estão enredados entre eles e alguns passam a ter, olha, porque esses têm um pau grosso. Acham. Quando você vê o limite do que buscam compensar, a outra perdeu o horário mais uma vez. Todo mundo já recebeu, vai até o horário para quê? Para casa, só tomar um banho e dormir, sentar um pouco, gravar um pouco de música para vocês, como eu tenho influência de canto. Quando decora alguma coisa, você perde muito tempo, você gosta, você acredita nas pessoas. Por que desacreditar algumas pessoas que estão aí na mídia falando, todos sempre contando de estupro, moléstia, descabimento em tempos de televisão, cinema? Se fizer a paixão de Cristo, esse não vai estar, esse não vai estar. Aí um amarra no cu desse, então vamos fazer que isso aqui é um golpe legal também, né? Ah, tu deixa entender que estereotipologicamente esse aqui ainda está carregando a cruz. Vocês não estão, não. Não estão. Quer dizer, né? Tem que ver celibato, não celibato. Bem tolerar sozinho, antes que mal acompanhado. E o que é tolerar com tudo pronto ou nem tudo pronto. Pegar, arrastar ou fazer uma rotina de situações, mas entre da mesma cultura e de outra cultura. Entre o que fizeram está na área da educação. Como respondem mulheres. Mas eu estou preparada. Mas eu estava conversando com uns 50 desses e eles estavam me dando golpe. Eles não se importam. Estão todos conectados. E a prática conveniente, eles não têm nada a perder. Isso é tudo mortos. Incinerados, levados assim fileira para mim, que eu retardo muito bem aquela volta que eles já nem têm. Eles não estão aí como mortos, são um bando de idiotas, fudidos. Não devem estar entre dever de Estado, direito de Estado, dever de privado, direito de privado. Eles têm que ser ridicularizados ao máximo. Eles têm que passar fome. A rua não é lugar alternativo. O trabalho não é lugar para não estar exatificado. Ainda que aqui vai ser justificar. As liberdades que o trabalho convida e desconvida, proporcionalidades, questões para você ir e voltar no seu quintal, na sua casa, na sua vocação, na sua liberdade. Que não se compare, então, imagem e anti-imagem. O que passa na cabeça desses demônios? Quando aí manda a foto, rindo da sua cara, debochando, já que querem o seu contato, e de novo. Aí acontece como delinquentes. Passou um dia, já fizeram um monte de coisa, eles não têm que pensar. Lógico que eles nunca têm culpa, vão começar de novo. Estão brincando, isso é a rotina diária da casa deles. Uma delinquência, conveniência, eles não são nada e não tem nada a perder. Aí você tem que tolerar, e quanto mais você ficar no joguete de escolhido, porra, vai tomar no seu cu, você tá enchendo a merda do saco. Manda essa merda dessa porra, eles estão achando que basta que eles gostem, ou isso é um contexto agradável. Como você começar a limpar tudo isso quando você chega nesse estágio, né? Quando você não teve ninguém ou não buscou ninguém, no meio do caminho estava mostrando a tolerância e por que não tinha, ou que sempre tinha todas as oportunidades e não queria outra pessoa, não é chegada a estar entre tantas pessoas. Aí você tenta olhar para o lado, até conversar com alguém. Será que seria melhor outra pessoa? E você acha que ainda tem momentos singulares que você não consegue esquecer uma coisa, uma responsabilidade, um ato, aquilo vira uma reação. Ele impõe uma reação e um tempo de desreação. Então significa que você tem que prestar conta, mandar recado, reversificar o que é seu a qualquer modo. E relações heterotróficas não são necessariamente relações heterossexuais, e nem quando uma interpunheta ou intersiririca, porque são viados que não têm capacidade de punheta, de penetração, não conhecem nada, e alguns acontecem com algum pênis. Você vê que o resto eles nem tem merda nenhuma, né? Aí você pensa, meu filho, eu vou te etiquetar onde? Vou botar um olho em você? Vou clarear, vou escurecer? Aí alguns precisam de... E quando é isolar e dizer que você não enxerga na multidão,
E quando coloca uma merda para você justificar ou perceber um contexto ou um pacote de merda, olha, ainda que eu veja diferença disso, parece que preto é preto, árabe é árabe também em contexto. Ó, mas não é por nada não, você também é preto. Ó, se esticando melhor, onde estava o erro dos judeus? Que estão fingidamente todos agregados entre golpes de terras santas. Você quer repetir o mesmo? Ai, se você tivesse começado por aquele... Olha, né? Como que senão no começo não era esse, eu não teria no final assim. Entre imperativos descabidos de cumulativismos e de homens e mulheres literalmente prostituidores. E eles conseguem atribuir beleza, eles não estão trabalhando, eles não trabalham de sentir o peso do trabalho, eles não estão a sacrifício, eles estão a muito sexo. E eles, né, você olha e fala, olha que crianças bonitas. Mas também é algo muito duvidoso. E entre crianças que não são inocentes, ou até já frustradas de muitas moléstias, uma merda absoluta, deixar entrá-los. O que eles querem no seu lugar? Olha, eu quero ser médico, meu filho vai ser astronauta, nós também vamos montar uma sinagoga. Sei, não me deparei tanto com isso, nem sei o que é isso. Perguntas. Sobrou tempo camuflagem entre júri e jurado. Por montar uma mesquita, algumas horas do dia, eu tenho a liberdade absoluta. Sai desse seu isolamento ridículo. Aqui, ó, kkkk, eu tenho isso com você, kkk, olha aqui a sua cara. Lá vocês têm essa miséria, além dessa miséria, você é um macaco indecifrável. Você perdeu tempo em jogar com coisas muito graves, muito sérias. Você não é nada perto de mim. Nem etiquetado de riqueza, de ouro, de dinheiro, fingindo de macho, fudendo, pegando a novinha, pegando velho. Você não é ninguém. Você não é um extrato de lixo que se compare. O que vira vingança de alguns e dizer que tem que ter um fundamentalismo sobre o que é entrar e sair da barriga da fera e justificar campos largos e restritos, exatificados. Um não tem que pagar pelo erro do outro. Realmente um bom campo de concentração parece que ainda não foi feito. Aí eu tenho capacidade de fazer, eu tenho sim. Pelo menos de achar pilares, eu faço assim, ó. Eu destruo tudo. Ou seja, eu reparasitifico da melhor forma possível. E há quem justifique gostar e não gostar, hein? Tenho que temer. Como que um macaco, você chegou num estágio de um macaco que você levou em consideração, você estava ali repetindo uma coisa que você não viveu, ali que você tivesse entre palcos de nudez, de foto própria, eu não vivi aquilo, eu não vi. Outros viviam, falavam, parecia o cúmulo da pobreza. Mas você distâncias e desquadrados da distância, como que se revela em sideralidade monoteísta? Não, monoteísta acreditado porque a fé permite, a fé convida, a fé revigora. Mas tem uns que são tão lixos, como quando começar? Por que de fato estão isolados? De fato reclamam, mas fazem pior, já eram em trânsito. Isso é uma desgraça absoluta. Eu não sou obrigada a pagar de pobrezinha se chegar com um trapo, de que não cabe na riqueza do outro porque não tem etiqueta. Para mim isso não tem etiqueta nenhuma. Eu tenho picos metabólicos que eles têm que ser superados imediatamente. Foda-se, está incomodando, mas tem o bom rico, o que alguma santificação e alguma perpetualidade e tal permite você dizer que o outro tem usufruto, o arbítrio, até o outro Deus e um antideus. Não é obrigado a dormir com aquele, mas também não é obrigado a descartar e não tem direito de comer derivadas diretas e indiretas que justificam a cama daquele. Porque tudo está conectado a você sair da sua cama, destituir a condição de prazer para permitir o prazer do outro. Então, num dado momento, tipo, não precisa gostar da minha beleza, ou né? Ou da minha feiura. Onde está a beleza e a feiura do outro? O limite da beleza do desconfiômetro. Aí você etiquetar o feio de bonitinho, o sujo de limpinho, de não parasitário, de dizer que é algo construído, de educação, de feedback. Não dá, porra. Não dá, porra. Tem que ter prestação de conta. Tem que saber até onde foi a sua imagem. Estava prometendo te destruir. Foi premeditado, provavelmente fez dinheiro daquilo e se prometeu. E disse que tem condição e que fez e que usava a distância. Viu a minha imagem?
Eu mostrei a minha liberdade adquirida, a minha fé, a minha consagração, um somatório de questões ricas. Eu não estava comprando, vendendo, comprando corpo pelo corpo num dado momento. Isso aqui é masturbação, é você se tocando ou chamando o outro até onde você chega perto assim, ó. Que horas? Ou como vai ser isso? Ou mesmo não vai ser. Nos deparamos com situação, que legal. Não é isso que você gosta? Ou legal. Tchau, sua filha da puta. Tchau, seu viado. Porra! Porra, eu já vivi isso, ou eu não aceitei isso como vocês aceitam. Eu não estou isolada matando cachorro a grita. Eu tava gorda, o meu rosto tava velho. Que bom, você é um lixo. Sobra, tira o seu pau, vê até onde você vai achar a sua bunda. Ah, se não é pra mim, não é pra ninguém. Não, não é pra mim. Não era pra ser assim, mas colocou que afeta e que esteve um tempo que você tá justificando e vendo gravidade, que não tinha intimidade, não tinha nada, destituiu tudo aquilo, dizendo que assim continuava sendo grave e que qualquer momento ia mostrar que pode invadir essa intimidade, não quer nem saber se você tá com alguém, eu vou mostrar, ou eu me acho que você matar uma pessoa dessa, porra. Porque incomoda e destituiu, tá achando, tá estuprando o capital. O sujeito tá futucando inatingível como se ele não é ninguém. Então aonde justifica o escravismo de preto, de terrorista, de quando pretos não são tão pretos ou nem tão brancos, e quando em condições, porque ele fala que ele é branco, nem é problema dos pretos do sul, colocando o macaco que estava fazendo qualquer coisa, que ele ganhou mérito, ele se tornou rico, ele ganhou mérito, ele precisa de probabilidade. Ele ganhou mérito, ele ganhou novinha, velhinha. É fato que eles usam isso e eles têm populações que não tem nada a perder. Você pode entrar, questionar a política, mas você percebeu que isso aqui é pedofilia? Ou se isso aqui não foi questionado, em nenhum momento foi acatado? E quanto a isso, né? Mas se eu fosse contar para o terapeuta que eu faço, não. E a pessoa encontrou Jesus, você não encontrou, ele não encontrou, nem Jesus, nem Maria. Vocês encontraram aqui um bicho. Que vocês não vêm atribuir que vocês compreenderam a minha imagem, que vai ficar muito pior. Não fala que contribuiu, não. Não fala que me entendeu como gente, não. Não me fala que me viu como Maria, não. Você me fala, não me viu como qualquer demônio. Não me viu como mesmo Hitler, que errou, trabalhou pouco. Coitado, né? Precisou de, ele não conseguiu a lança do destino, a arca, o cálice da aliança. Está como linhagem, sabe, truncando no meio, já fudido antes, fudido junto, fugindo depois. Graças a Deus. Alguns, não preciso nem te falar, que você consegue entender e dizer que está no sangue, ou que já que a cruz, né? Paradigma como paradoxo da cruz, se naturalizar do corpo, não era milagre nem divino, né? O demônio também é quente demais, derrete demais, é longe demais. É etiquetado mesmo Deus, que não quer aceitar, não funciona. Tem que ter alguém que montou tropa, aterrizado, cutucou o fundo, cutucou a altura, arrastou o ouro, fez nacionalismo, fez socialismo, fez anticomunismo. Buscavam um comunismo, uma capitalização que não tinha preço. Aí tem coisa que você não consegue entender. E o que vira, né? Entre religião e religioso, porque num dado momento o trem ficou muito feio. Ah, não tem biotipo, usava droga, não tinha um ovo, não comia, não transava. Se não transava e não gostava de viado, não queria carregar viado atrás, ou ficava ou com a própria viadagem. Se gostasse, tinha um monte, ou você tem uma tropa, já tem um monte de viado. A quem justifique bem tratar uma tropa. Aí num dado momento, né? O que é você buscar um recessivo ou não recessivo? Em algum momento traz algumas comprovações, ou como colocaram biotipos, assim era Jesus, eu não era, assim eu vi Jesus, eu não era, ou vou partir do pressuposto de depurar esse, mas eu não estou naquela Alemanha, e quando a Alemanha falar, mas também não era Hitler, e aqui em Jesus e não Jesus, arianismo e toda essa questão que implica em que não, outros não fizeram, ortodoxos, milenários não fizeram. Que é só a Santíssima Trindade que pode lidar com essas coisas, e a prestação de contas chega toda lá. Chega toda em mim, aterrizada. Então você tem que ter tropa, justificar que não era para ser arma, e quando é arma não é para olhar para trás, é para olhar para frente. Né? Ninguém suicida ou num dado momento, não é questão de coragem, fracasso, suicídio, e há quem acredite nisso. Né? Que já não chega morrendo, nascendo, questões todas. Num dado momento, alguns joguetes, né? Religião e religioso. Europa, ainda Europa, né? O que foi a África? E a África que quanto mais antecedentes achado afrodescendente, pior o negócio fica. E mesmo pior o negócio fica. Não são
derivados e não resolveram problemas, não eram monoteístas, não são. E caber todo mundo no mesmo pacote. Eu não sou a papa preta, não sou. Que momento o branco ganha valores ressustentados e não necessariamente. Quando o nazista não é para dois, ele está na fila aqui, ó. Nem elementarizando, eu preciso entrar no cu desse. Para sair no cu daquele, nem precisamos. Quando questões protocolares são mesmo literalmente luxuosíssimas. Só quem fez, fez. Só quem faz, faz. Só quem tem, tem. Você tem que usar o seu capital. Tem que ter um senso de ridículo, cara. Em que momento a prostituição e o descabimento da infidelidade, como se fizeram nus, como se fizeram vestidos, ficou enchendo o bolso dos outros de dinheiro, de petrecho, de vara de plástico na bunda. Porra, infelizmente o produto final da vara eu não tenho. Meu clitóris, você viu meu clitóris? Você achava que era o quê? Porque meu clitóris não te resolvia nem como mulher, nem como homem. Você é viado. Nada justifica dizer que você não é viado. A quem justifica bicho e gente. Eles têm muitas mulheres assim, e aqui inclusive também. E que acatam tudo isso sem problema algum, inclusive dentro da área da educação. Ou de ministérios e de igrejas. Você olha pra televisão assim do lado, o tempo todo. O enredamento é enorme. Não tem como ter essa fábrica de filhos. Tem que destruir tudo isso, porra. Não tem quem cuida na minha cama, não vai ficar, porra. Eu não posso ficar doente, não. Tomar no cu. Tem determinada parasitologia que... Paz, cara, machucou minha cabeça, cara, estourou minha cabeça. Eu tentei compensar. Falei, vou utilizar um recurso de prática. Quem já fez merda ou entender. O que ele estava dificultando era tão criminoso que eles têm competência, mas eles não são fiéis a nada. Tem velocidade, descabimento. Porra, cara, chega pro cara do lado. Come minha bunda, deixa eu comer a sua. Na hora que vocês estão ali de quatro fingindo essa palhaçada. Como você criar devoções compensatórias? Ah, descentraliza alguma coisa, mas tadinha, se rezava todo dia no tapete. Não, você não rezava, porra. Você não era escravo. Ou pelo menos você tinha uma liberdade descabida, absurdamente ambiciosa no próprio corpo. Quem acredita? Criança, bicho, mulher, e são todos convenientes, porra. São coitadinhos não, são todos convenientes. Isso aí é produto de uma casa inteira, de trânsitos mercadóricos horrorosos. Isso virou a teoria de como educar o contraste dos ocidentais, dos árabes, e continua etiquetado de monoteísta. Você arrasta um pedaço de monoteísta, você enche o cu do outro. Vamos consertar essa porra aí.